Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Balões Pic Pic. Ed Ribeirão e tem 40 anos. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Olá, boa noite. Nós vamos falar hoje no nosso programa de mercado financeiro, o que fazer com a grana, a coisa está baixa, e quem é que veio falar com a gente é o Marcos Saravalli, que é consultor financeiro da Blue Trade XP Investimentos, a maior investidora do país exclusivamente, né, a XP. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Marcos. Obrigado pelo convite. Aliás, já aproveitar e cumprimentar a Blue Trade, meus amigos Leônio, Fred, Samuel e todo mundo, pelo R$1 bilhão atingido. A última vez que o Fred veio aqui, eu estava comentando que a Blue Trade ia chegar rapidamente a ter uma carteira de R$1 bilhão. Isso para o nosso telespectador é credibilidade, é confiança, é trabalhar bem, não é? É a Blue Trade saber te orientar o que fazer com o seu dinheiro sem nenhum custo. Mas não vamos fazer propaganda da Blue Trade, não. Vamos falar com o Marcos aqui. Marco, e aí? Nós estamos com uma taxa alta pra caramba de juros. O pessoal está desesperado. Quem tem grana faz o quê com o dinheiro, Marcos? A gente veio aqui para Ribeirão, né? Justamente para passar esse recado em termos de taxa básica de juros. A taxa básica de juros, ela norteia todos os principais investimentos no Brasil. Então, a gente está falando de poupança. Agora, a poupança tem uma relação com a taxa básica de juros, com a Selic. Os próprios investimentos em renda fixa, então os tradicionais CDB, títulos de renda fixa, outros títulos. Então, a grande realidade que a gente tem hoje, aí nunca na história desse país, a gente passou por um patamar de juros tão baixo, e acho que a boa notícia, né, é que a economia está se recuperando, mas ela está se recuperando de uma forma ainda lenta, né? Então, o Banco Central sinalizou, inclusive... É de uma maneira assim, é de uma forma lenta, porque eles não deixam, porque senão já tinha recuperado bem mais do que estamos hoje. Mas o programa não é político, vamos continuar. Mas o lado bom é que esse patamar de taxa de juros baixo para a economia veio para ficar, né? E a gente tem, inclusive o Banco Central, semana passada, divulgou a ata do Copom, a ata da última reunião do Banco Central, e vem sinalizando que existe espaço para novas quedas, né? Inclusive lá na XP a gente vem acreditando que poderia ser um patamar ainda mais baixo. E a segunda boa notícia, que além do patamar de juros baixo, esse patamar ele veio para ficar, pelo menos ao longo de 2018 inteiro, independente da política, dos resultados de outubro, e até meados de 2019 a gente espera que continue esse patamar muito baixo, e ele não deve subir tão cedo, ou seja, a gente não deve ter uma taxa de juros acima de 10% pelos próximos 2 ou 3 anos, né? O lado ruim, que para nós investidores, né, quando a gente fala ali em 2014, 15, 16, o pedaço 16, a gente tinha taxa básica de juros de 14,25. Então, para a gente ir lá na Blue Trade, na XP, em qualquer investimento de renda fixa com baixo risco, você tinha o famoso 1% de retorno ao mês, né, em termos nominais. Então, essa realidade de investimento de retorno, ela não existe mais. Tem gente que liga até hoje para a gente e fala assim, eu quero 1% ao mês, né? Então, primeiro, de um lado... Em termos de investimento... Não, pode até ter, de repente, numa coisa mais arriscada, que nós vamos falar daqui a pouco, pode até ter, né? Ou você aceita que você tem retornos menores nos seus investimentos, né? Isso na poupança, a poupança está quase zerando, né? A gente, se comparar a poupança com a inflação, ela está quase no 0 a 0. Nossa projeção, por exemplo, para o retorno da poupança nessa taxa de juros, Selic, é de 4,5% ao ano, né? Com uma taxa de inflação um pouco próximo aí de 4%. Então, a poupança vai render basicamente a inflação esse ano, né? Mas a gente realmente vai ter que correr, os investidores vão ter que correr, aceitar um pouco mais de risco, né? Procurar outros produtos para ter retornos melhores. Então, a gente já começa a ver, 2016, 2017 foi assim, a Bolsa tendo bom desempenho, né? As empresas voltando a entregar resultados, e os próprios investidores procurando outras opções com um pouco mais de risco, né? Para ter melhores retornos. Eu queria, a primeira coisa que eu gostaria de falar com você é sobre a poupança, e é impossível discernir para poder explicar para o nosso telespectador a poupança sem explicar o que é a Selic, falar da Selic para poder chegar na poupança. Então, vamos começar da Selic. A Selic é o índice que o governo tem para divulgar mensalmente, depois anualmente, o custo, o valor do dinheiro no Brasil. Exatamente. Vamos lá. É a taxa básica de juros, né? Então, seria
se a gente fosse emprestar dinheiro para o governo, né? Nós somos credores, né? Ou seja, o governo vindo captar recursos com a gente. A gente não só empresta, como paga a conta do governo. Nós somos sócios deles em grande parte do... Só que nós somos minoritários. Nós temos 1%, eles têm 99%. A gente não define nada. Nada, muito pelo contrário. Só aceita. Então, se eles vierem captar recursos no mercado, né? E existem um dos principais investimentos que chama Tesouro Direto, né? Os títulos do Tesouro. Então, esses títulos é que seria a meta do governo por prazo de 1 ano, né? De te pagar, te dar um retorno de 6,5%. Né? Então, você emprestar, por exemplo, R$100, daqui 1 ano você vai ter R$100 mais 6,5%. Você vai ter R$106,5 daqui 1 ano. Esse é o retorno que você vai ter num título que vai te dar retorno de 100% da taxa básica de juros. Né? Então, esse é o custo que a gente chama o custo realmente do dinheiro, o custo do dinheiro para os bancos e principalmente para o Tesouro, para o governo principalmente. E aí, em volta disso, você tem orbitando diversas formas de retorno de capital. Então, por exemplo, as empresas, é difícil uma empresa fazer captação no mesmo risco que o governo tem. Geralmente, o governo tem o menor risco do Brasil. Então, a empresa ela vai pagar um prêmio ou um valor um pouquinho acima do que o Tesouro paga. Então, se o Tesouro paga 6,5%, uma empresa vai para o mercado captar a 7%, a 8%, um pouquinho acima disso, porque as empresas individualmente têm mais risco do que o risco soberano do país. Né? Muito embora o Tesouro Direto, às vezes, por não ter intermediação, por uma série de coisas, às vezes ele dá uma remuneração interessante, isso calculado em relação à poupança, esses LCI, LCA, esses mais conservadores. O Tesouro Direto tem se popularizado muito, também tem batido recorde atrás de recorde, né? É o próprio trabalho tanto do Tesouro Nacional, como das corretoras, como da própria Eu acho que é um trabalho do Mauro Halford na CBN, porque ele só fala disso. Para mim, ele é pago para falar do Tesouro Direto, não é possível. Mas lembrando também que diversas corretoras, assim como a XP, a Blue Trade, você pode comprar Tesouro Direto, né? Esse é um pouco do sucesso da Blue Trade, sem custo nenhum. Você investe a partir de R$30, você pode comprar uma fração de um título, né? Um valor muito baixo. Então, por que a gente fala isso? Porque hoje não existe justificativa você ter investimento na poupança. No Tesouro Direto você tem retornos muito maiores, sem custo, né? Ele com a liquidez, o Tesouro dá liquidez, ou seja, você pode resgatar esse título a hora que você quiser. E você tem retornos principalmente muito maiores, né? Se a gente pegar os títulos mais triviais aí do Tesouro, ele está pagando hoje, além da inflação, ou seja, a inflação projetada entre 3% e 3,5% esse ano, mais um retorno nominal, que hoje está girando em torno entre 4% e 4,5%. Então é por isso que o Mauro Halford fala, porque realmente é um produto muito bom e um produto de entrada. E com segurança também, né? Com segurança muito, muito grande. Então, para quem a gente recomenda, sempre, principalmente para quem sai da poupança, vai começar dos primeiros passos no mundo dos investimentos, o Tesouro Direto realmente tem que ser uma porta de entrada para você conhecer um pouco da dinâmica e é extremamente fácil. Você pode aplicar de qualquer lugar, pelo celular, pela internet, no mundo todo. Você abre uma conta sem custo, faz transações sem custo, né? Custódia sem custo. Então, e o retorno muito maior do que a poupança. Mas na Blue Trade, na XP, eu também faço transação de onde eu estou, no mundo inteiro, e também não me custa nada, é uma facilidade incrível. Eu acho que o importante, eu vou chamar o intervalo, mas o importante é que no próximo bloco a gente fale um pouquinho do que é essa diferença. Nós vamos falar um pouquinho da poupança, que é o principal investimento do brasileiro, né? Para depois dizer para ele que tem outra forma dele poder investir o dinheiro dele. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Riberpal e você, com balões pique-pique, distribuindo vida, cores e alegria.
Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante A Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, Balões Pique e Mousse Cake. Marco, vamos falar de poupança. Quem foi o ministro e quando foi? Que foi o Manteiga? Que fez aquela diferenciação da poupança. A partir de então, a poupança não seria mais 0,5% ou 6% ao ano, mais a variação. Quem foi? Foi o Manteiga? Foi. Então, a partir de agora, desse patamar atual de juros, a gente tem uma nova regra, né? Então, bater os patamares de juros, ele começa a valer 70% do que rende a taxa básica de juros. Certo. Então, hoje, com essa taxa básica de juros em torno de 6,5%, a gente está falando em torno aí uma projeção de em torno anualizado em torno de 4,5%. Agora eu estou me lembrando. A determinação é o seguinte: quando chegar a 8 ou menos, exatamente, passaria a poupança a render 70% da Selic. Isso. E qual foi o objetivo disso que eu não entendi? O objetivo, eu acho que a grande parte é... Ficar com o dinheiro, o governo ficar com o dinheiro. Isso eu já entendi, mas... E acho que também estimular o brasileiro a procurar outras alternativas fora, além da poupança. Lógico que a poupança ela tem o seu valor econômico, né, já que ele acaba financiando habitação, tendo outros objetivos. Mas em termos de investimento, que a gente sempre fala no nosso dia a dia, na XP, na Blue Trade, é que não faz sentido nenhum você, como investidor, ter R$1 na poupança, porque você está jogando dinheiro fora, né? A rentabilidade, sempre você tem que comparar com a inflação. Tem anos, alguns períodos, olhar para os últimos 5, 10 anos, teve muitos meses que a poupança não rendeu nem mesmo a inflação. Então, se a inflação foi de 5%, o seu rendimento foi de 4%, você perdeu 1% Sim. de forma real. Então, imagina que você tem uma poupança de R$1.000 para comprar uma geladeira daqui a um ano, né? Se a inflação foi de 10%, né, a sua inflação, essa geladeira vai estar 10% mais cara. Mas daqui a um ano, seu rendimento não for o mesmo, você não vai conseguir comprar essa geladeira daqui a um ano. Então, o que a gente chama, você vai perder poder de compra. Então, você ter rendimentos negativos, né, existe no mundo inteiro, tem rendimento negativo. Então, por exemplo, no Japão, você compra um título, tem rendimento negativo. É melhor você ter o dinheiro debaixo do colchão do que no título japonês. Né? Na Europa também é a mesma coisa. Nos Estados Unidos está mais ou menos perto do 0-0. E a poupança é a nossa jabuticaba, né? Você ter investimento na poupança pensando em investimento é a pior decisão possível que você pode ter, né? Então, principalmente agora, atrelando a taxa básica de juros a partir desse patamar atual, e provavelmente vai ser o patamar que a gente vai continuar vendo nos próximos 2 anos, né? Ou seja, a gente não vê a Selic voltando acima de 8%, pelo menos até o final de 2019, a gente vai ter um rendimento da poupança em torno de 4,5%, 5%. Mas é bom a gente frisar, e eu quero deixar isso claro para o nosso telespectador, ele está dizendo que você dependendo da aplicação, você perde ou empata em valor com a inflação. Vamos falar inflação, que é uma maneira vulgar ou coloquial da gente falar, porém é sempre bom dizer que a gente sempre perde. Né? Por exemplo, o governo anunciou recentemente um aumento de 20% na energia elétrica. Sim. Quer dizer, se você mantiver normalmente com bens de consumo e serviço, a gente sempre perde. É sempre bom o consumidor, quando ele puder adquirir um bem, ele adquirir imediatamente do que ele programar isso para o futuro. Sim. Porque sempre nós vamos perder para o preço da geladeira, a inflação vai perder para o preço da televisão e assim sucessivamente, o pneu do carro. Uma pergunta que eu sempre recebo assim Marco, o ano passado foi a primeira vez na história também desse país que o Banco Central teve que se justificar porque a inflação foi tão baixa, né? Ela foi abaixo de 3%. O número certo foi 2,93%. E ninguém sentiu 2,93 no bolso, né? Todo mundo reclama, não foi essa a minha inflação. Claro. Mas, infelizmente, a gente precisa seguir uma metodologia, essa é a metodologia do Banco Central brasileiro. Mas, no dia a dia, a gente sabe que a inflação no bolso
ela foi muito maior do que 2,93. Sim. Né? Então, não adianta seu investimento render 2,93, algo que é a inflação principal, né, o índice de referência, se o seu dia a dia, né, seus alimentos, a sua geladeira está subindo muito mais do que isso. Mas é importante a gente mostrar, o cidadão, de uma maneira geral, ele só sente o comparativo naquilo que ele consome várias vezes ou periodicamente. E aí você coloca a alimentação, coloca o combustível, a luz, a água, o telefone, enfim. Isso são coisas que o cara está por dentro e que se aumentar muito ele percebe, não é? E diferente da geladeira da televisão que ele vai comprar de vez em nunca. Uma brincadeira que a gente sempre faz, assim, que o presidente, nosso presidente atual, ele tem várias habilidades, mas uma das habilidades que ele tem é um quesito que chama sorte, né? Ele tem sorte. E aí, apesar da inflação por exemplo, a gente teve alguns questionamentos de inflação ano passado, mas a gente teve em 2017 a maior safra agrícola da história do país. Sim. Né? Isso parece que é ano após ano esse recorde. E isso trouxe o que a gente chama de deflação para diversos alimentos. Né? Então, teve alguns custos subindo, como o gás de cozinha, né? Combustível subindo, mas a gente teve deflação, tivemos muitos produtos caindo os preços. Né? Então, se a gente estivesse falando, por exemplo, numa inflação de alimentos mais alta, talvez a popularidade do presidente, que já é muito baixa, talvez já estivesse até negativa. Sim. Né? Poderia ir exagerando. Claro. Então, realmente, a gente deve ter em 2018 de novo uma safra muito boa, não deve ter pressão em alimentos, mas não vai ser tão boa como foi ano passado. É que o que pressiona a inflação mais não é o que é consumido basicamente no resultado dessa safra agrícola. Porque o resultado da safra é pela soja, pelo milho, pelo trigo, às vezes pouco, mas, enfim, que vai para exportação. E aí ajuda no PIB, na balança e uma série de coisas. Mas o tomatinho, o alface, o chuchu, o arroz, o feijão, aquilo que está lá toda hora, aí sim. E o segundo ponto de sorte do Temer em relação a 2018, agora olhando para 2017, é que a gente teve um verão muito frio e muito chuvoso, principalmente no sul e no sudeste. O que ajudou barbaridade. Que ajudou muito, principalmente agora a bandeira verde, o custo de energia não subir tanto. Sempre lembrando, o pessoal, para a parte agrícola, normalmente o plantio se faz lá por novembro, por conta da época das chuvas. Então, o pessoal lá do Mato Grosso, Tocantins, etc., está plantando trigo, soja, milho e etc. e tal. Aí, por volta de outubro, novembro, esperando as chuvas. Então, foi tudo aquilo que ele precisava. E a notícia boa é que, se a gente tivesse hoje em abril de 2017, olhando para 2018, todo mundo falaria que a inflação iria subir um pouco, mais forte, ou teria um patamar um pouco maior. Mas a gente, por vários motivos, a economia também está demorando um pouco mais lentamente para se recuperar. Os dados de janeiro e fevereiro não têm sido tão bons assim como se esperava, mas a gente tem um lado de custo de energia, outros fatores. A inflação não deve ser, o mais pessimista dos economistas esperam 4%. Né? O Boletim Focus, que é o principal referência do mercado, já espera um patamar muito abaixo de 4%. Né? Ou seja, algo entre 3,5%, muito abaixo com certeza abaixo de 4%. Então, a gente deve ter mais um indicador, que a taxa básica de juros realmente tem espaço para novas quedas. Né? O lado ruim dessa nossa recuperação nesse momento da economia é que todas as empresas sofreram muito. Né? E o que a gente chama de utilização da capacidade está muito baixo. Ou seja, a empresa que poderia produzir 100 está produzindo 40, está produzindo 5, está produzindo muito pouco. Então, os próximos anos não vão ser de investimentos de expansão. Então, a gente não vai ter, infelizmente, expansão muito forte do trabalho, né? Da geração de emprego. A geração de emprego vai ser o pior indicador para se recuperar, ele vai recuperar muito lentamente. E o mais importante, além dessa queda da taxa Selic, que deve acontecer com uma inflação baixa, é o modus operandi, o hábito, o jeito que o brasileiro está acostumado a ter 10% ao mês no mercado financeiro. Isso. 10% para dizer que é bastante, né? Sim. Um número alto. E que o que você está dizendo é que num período curto aí para frente, isso não vai acontecer nem pensar. Então, nós vamos chamar o nosso próximo intervalo e no próximo bloco você vai falar assim para o nosso telespectador: escuta, você tem que fazer isso para melhorar um pouquinho esse seu rendimento, não é via poupança. Combinado. Combinado? Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida.
Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Riberpal e você, com balões pique-pique, distribuindo vida, cores e alegria. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, Balões Pique-Pique e Mousse Cake. Estamos de volta agora com o terceiro bloco para os ávidos investidores do Meu Brasil Varonil que querem 10% ao mês. Ô Marco, em abril, acho que foi do ano passado, você soltou uma matéria, faz um ano, dizendo que tinha uma empresa, não me lembro, XPCP, 4 letrinhas, que você estava recomendando essa empresa, apesar de que ela não vinha de 2 últimos anos muito bons, mas que você estava botando uma fé nela. Eu contei isso para o Fred, da Blue Trade, o Fred falou, é a cara do Marco. O Marco que costuma pegar essas olho nisso aqui, que isso aqui vai dar certo. Eu não lembro, era 4 letrinhas, 3 letrinhas. Talvez SLC, não? Não sei, lembro. Não me lembro. Você falou assim, essa empresa não vende resultados muito bons no último ano e meio, mas pode apostar nela ela vai... Como é que é isso? Mágica? Não, as empresas, de uma forma geral, elas sofreram muito na recessão. Não sei se era empresa ou fundo, agora eu estou em dúvida. Mas provavelmente empresa, mas as empresas, todas as empresas brasileiras sofreram muito na recessão. Né? Em 2014, 2015, a gente teve quase 3 anos de recessão. A gente teve setores, o setor automobilístico andou 10, 15 anos para trás, depende do setor. Então, realmente sofreram. Agora, nesse momento de recuperação, a gente tem 3 fatores. Mas só para o mercado de automóvel andou muito para trás, até porque pelo valor intrínseco do produto, né? O desemprego, inflação e desemprego e tudo aquilo que a gente fala. Mas, por exemplo, se nós pegarmos o mercado de chocolate, o mercado de chocolate nesse ano de 18 e 17 recuperou a perda de 15 e 14, que foi um negócio satisfatório. Que a gente sempre fala que nós economistas tem um xingamento que a gente fala que o brasileiro tem uma propensão marginal a consumir muito alto. Sim. Parece um xingamento. O que é isso? Se você emprestar R$5 para um brasileiro consumir, vai lá consumir, ele consome R$10. Né? Ele consome os 5 e ainda se alavanca, toma uma dívida. E a gente está vendo isso na recuperação agora da economia. Né? O consumidor está ficando um pouco mais confiante, aquele medo de desemprego generalizado está perdendo um pouco, então ele está sentindo que a empresa dele não vai ter mais demissões. Então, o que a gente chama confiança, ela é feita por 2 indicadores, né? Pela situação atual e pela expectativa. A situação atual já parou de piorar, mas ele se vê daqui a 6 meses numa situação muito melhor. Então, com uma taxa básica de juros menor, ele se sente encorajado para ir voltar a comprar aquela geladeira, trocar aquele fogão que já está há 5 anos com aquela porta já solta. Ele fala, agora é o momento de eu comprar aquele fogão. Mas antes disso, né, do consumidor, o que eu sempre recomendo, as famílias, de uma forma, até as empresas também, mas as famílias também se endividaram muito, né, nesse período de recessão. Dívida muito alta. E os bancos também sofreram por conta da inadimplência. Então, eu sempre recomendo, se você tem uma dívida de R$1.000 hoje, né, pegue R$300, 1/3 dessa dívida, e vá sentar com o seu banco. Né? Tem uma chance muito grande do banco aceitar esses R$300 e liquidar a dívida inteira. A dívida, claro. Então, você vai voltar com, teoricamente, R$700, né? De ganho, porque o banco também está nesse período de renegociação.
né? De aceitar. Eu acho isso importantíssimo você falar isso para o nosso telespectador. O cara está se vendo lá endividado aí com R$1.000, R$2.000, R$5.000, o cartão de crédito com taxas monstruosas que chegamos acima de 400% ao ano. Uhum. Enfim, é muito importante dizer isso. Gente, vai renegociar essa dívida. Sim. O momento é agora. O banco está aceitando galinha... Porque ainda é vantagem para o banco, hein? Não é que o banco está levando prejuízo, não. Porque por o balanço do banco, o banco ele já reconheceu que aqueles R$1.000 já não existem mais. Né? Ele já perdeu, ele reconheceu que perdeu aqueles R$1.000. Então, como a dívida é sua, se você chegar com 1/3, né, metade... E o custo para a exexeção desses R$1.000? É muito... Advogado, custas processuais, então, etc. Então, o banco vai ficar surpreendido e você vai ficar surpreendido e você vai eliminar uma dívida e depois você vai começar a ficar confortável. Vai dormir. Vai dormir para voltar a consumir. Põe a cabeça no travesseiro, vai ficar levinha. E é então nesse segundo momento que o brasileiro ele volta a consumir. Né? Mas o primeiro movimento de consumo que a gente já começa a ver, que você falou, realmente são consumo do dia a dia. Sim. Então, consumo de alimentos, mas principalmente a gente já começa a ver consumo de bens duráveis, né? Que a gente chama de linha branca, geladeira. O próprio setor automobilístico, como você falou, segundo momento, o automobilístico é um pouquinho mais caro, né? E no terceiro momento, que não vai acontecer agora, mas a gente já começa a ver uma inflexão, que são imóveis, né? Mas imóveis, como é a dívida da vida de um consumidor, né? De repente uma dívida de 20, 30 anos, não vai ser uma recuperação tão rápida, né? E não é decisão de curto prazo agora do consumidor. O consumidor quer trocar aquela geladeira. Mas já está também, já está dando uma respirada. Agora, Marco, fala para o nosso investidor. O que ele tem que buscar, ou o que você recomenda para ele buscar para ter um ganho mais interessante do que tem aí nessas aplicações triviais? Então, o primeiro passo, para quem já saiu essa parte de poupar e começa a investir, né? Sair da poupança e procurar opções talvez com risco muito parecido, mas com rentabilidade muito melhores. Tesouro Direto continua sendo uma boa opção. Não é porque a taxa básica de juros caiu, mas a gente fala assim, taxa de juros no Japão, lá é 0. Então, se um japonês vem aqui, meus primos, né, meus parentes, vem aqui no Brasil comprar um título brasileiro, é o retorno que ele teria em 80, 70, 90 anos. Né? Levaria muito tempo para ter o mesmo retorno que... Então, continua sendo um bom investimento nossos títulos públicos. E a partir daí você tem diversas opções. A gente tem títulos privados, que são empresas emitindo dívida, você pode comprar, que são retornos maiores do que o Tesouro Direto, né? Mas sempre comprar empresas boas, né? Com a ajuda dos assessores de investimento. E a gente tem outras opções com um pouco mais de risco. Né? Tem uma indústria que chama fundos multimercados, que são fundos, gestores extremamente especializados, gestores profissionais, que estão procurando um pouco mais de risco para ter retornos melhores. 2016 foram muito bem, 2017 foram muito bem, 2018 eles já começam com retornos muito fortes. E além da orientação de vocês, que é uma orientação gratuita, eu quero deixar isso claro, quem procurar a Blue Trade vai ter uma IAXP, uma orientação gratuita. Você tem as análises das agências de risco, então da Standard, da Fitch, enfim, esses fundos também têm essa análise para você falar, aqui eu corro menos risco do que ali. Sim, é muito importante o trabalho do assessor, porque é o assessor que identifica também o perfil e as suas necessidades, né? Cada pessoa tem um objetivo diferente, né? Então, o que eu passo muito na nossa palestra, assim, olhando para a aposentadoria, não o conceito de aposentadoria, mas a aposentadoria pode ser, eu quero comprar uma casa na praia daqui 20 anos. Sim. Pode ser um projeto de longo prazo. Eu quero levar meu filho para fazer um curso no exterior daqui 10 anos. Né? Eu quero viajar nos próximos 5 anos, né? Tirar um período de férias nos próximos 5 anos. Cada um tem um objetivo diferente. Né? Eu quero viver de renda daqui a 20 anos, né? num projeto de aposentadoria mesmo. Então, cada um tem um objetivo diferente e cada pessoa tem um perfil de aversão a risco diferente. Né? Tem pessoas que aceitam mais, tem outras que aceitam menos. É natural também que quanto mais novos nós somos, mais propensos a risco a gente é. E é natural. Né? Eu falo isso para o Fred, eu falo para ele, eu digo, olha, eu estou numa idade que eu não dá para ficar arriscando muito mais, porque se eu perder, eu estou enrolado. E ao longo da vida, 2 fatores. A gente vai ficando naturalmente mais conservador, né? E segundo, a gente quer viver de renda. Né? A gente não quer mais ter tanto valorização assim no nosso patrimônio. O viver de renda é aquilo que você produziu para poder superar justamente esse período da vida, né? E o recado que a gente passa, o último recado que a gente passa na palestra é que a gente brasileiro, mas o mundo inteiro, nós humanos, a gente vai viver mais. Então, antes a gente vivia 30 anos, né? Depois a gente viveu 60 anos de idade, depois a gente
Tem uma pesquisa que mostra que em 2100 o Brasil vai ter 1,5 milhão de brasileiros centenários. Então, cada vez mais a gente vai ter que se preparar cada vez mais cedo para essa aposentadoria. Marco, muito obrigado. É sempre interessante passar isso para o telespectador. Espero que você tenha gostado para saber um pouquinho do que fazer com R$1.000. Não é 100 mil reais, né? Com 1.000, 5 mil ou qualquer coisa. E a gente um dia volta nesse assunto, semana que vem, com outro programa para vocês. Até lá.